Hoje eu vim falar para vocês, a pedido de todo mundo, eu fiz uma pesquisa lá no Stories, quem não acompanhou dá uma olhadinha lá, perguntando qual que era o assunto que o pessoal queria que eu fizesse o vídeo. Primeiro eu perguntei se era amamentação ou sono, o pessoal preferiu falar sobre o sono. Aí eu perguntei se queria que falasse sobre o sono em si, o que é o sono, ou sobre as técnicas de sono. E aí o pessoal preferiu pelas técnicas de sono. Por que eu coloquei essas opções? Primeiro que eu sei que tem muita gente, quando a gente fala sobre sono, quer saber uma fórmula mágica de como fazer os bebês dormirem, né? Imagino que foi isso que muita gente colocou lá, que quer saber sobre as técnicas de sono. Então, vou começar falando sobre a técnica do Richard Feber. A técnica do Richard Feber é a técnica de checar e consolar, mas sem pecar no colo. Então, põe o bebê no berço ou na cama, a criança, né, na cama. E aí, se ela demanda os pais, chora por algum motivo, os pais, ou a mãe ou o pai volta, consola, mas sem pegar no colo, sem tirar do berço, sem tirar da cama, tá? E vai fazendo isso até que a criança consiga adormecer sozinha, sem a presença de ninguém. Muitas vezes essa técnica não dá certo, mas algumas pessoas já utilizaram e relatam ter tido sucesso na técnica, falando que depois de alguns dias o bebê começa a dormir sozinho. Mas aí eu me pergunto a que custo, tá? Quanto que a mãe, o pai e o bebê sofreram nesse processo para que conseguissem ter esse resultado? Porque se escutar o seu filho chorando e você não poder pegar no colo, acalmar, acalentar, para uma mãe isso é muito difícil, né? Então, assim, eu fico me pondo no lugar, é uma técnica que eu não faria com os meus filhos. E pense também no bebê. O que está passando pelo cérebro dele, pela cabecinha dele, quando ele chora e ele só recebe um tapinha nas costas e eu tô aqui e vai ficar tudo bem, tá? Então, assim, eu fico pensando no aspecto psicológico dessa técnica para realmente ela ter um benefício realmente satisfatório, tá? Mas muita gente já usou e diz que funciona, porque realmente depois de um tempo o bebê passa a dormir sozinho sem solicitar a presença de ninguém. Outro método que tem é o da Judy Mindel, que ela fala que é a técnica da autonomia, para os bebês se autoacalentarem e começar a dormir a noite toda, tá? Ela segue o mesmo princípio, né, da técnica que a gente falou anteriormente, e ela justifica que chorar não causa nenhum trauma a longo prazo. Aí eu gosto de fazer alguns exercícios mentais para a gente pensar. Então pense se você tivesse sozinho numa casa, sozinha não, tivesse você e uma outra pessoa que você confia muito numa casa. E aí, por algum motivo, você precisa de ajuda e você chama essa pessoa e essa pessoa não vai. Você chama essa pessoa não vai. Você chama essa pessoa não vai. O que você vai fazer? Vai parar de chamar essa pessoa. Tá? Então, os bebês não têm desenvolvimento neurológico suficiente para se autoacalentar. Eu acho que a gente nunca adquire isso. A gente aprende, sim, às vezes a chorar sozinho e tal, mas quando tem uma pessoa para ajudar é muito melhor. Eu não acho que essa técnica funcione. Tá? Ela até funciona, na verdade. Eu não acho que ela tenha um benefício bom, nem para o bebê, nem para a família. Tá? Vai deixar esse bebê muito mais inseguro, porque ele vai perder a confiança naqueles que deveriam estar ali para ajudar. A próxima técnica que a gente vai falar é do Mark Weisbluth. É conhecida como método da extinção. Então, nessa técnica, a criança ela vai chorar sem ter um limite de tempo para ela ser atendida ou para que ela pare de chorar. É esperado até 1 hora de choro no treinamento para soneca, e isso é o mesmo princípio das outras técnicas, só que você não vai atender a criança ao chorar, vai deixar ela chorando, tá? Também não vejo nenhum benefício psicológico para o desenvolvimento dessa criança, justamente o contrário. Essa criança vai perder a segurança nas pessoas que deveriam estar ali para ajudá-la e vai ter um tempo que ela vai parar de chorar e vai passar a se acalentar, se autoajustar, porque ela não vai ter segurança em chamar ninguém para ajudar.
Então é um bebê que vai ser colocado no berço, vai ficar ali sozinho, quietinho, até dormir. Para os pais pode parecer que está tudo bem, mas qual que foi a custa do processo para a gente chegar nesse resultado? A gente consegue chegar num resultado parecido, ou nesse mesmo resultado, com uma forma muito mais carinhosa e muito menos traumática. Tá bom? Depois vem a técnica da Gina Forte, que é a técnica da liderança parental. Então ela sugere uma prática de rotina de horários desde o nascimento e rotinas durante o dia e durante a noite. Eu concordo sim que é preciso ter uma rotina no dia a dia de qualquer pessoa. O ser humano é um ser que precisa de rotina. Aí você pode pensar, eu odeio rotina. Tá, mas se você faz uma programação para o dia seguinte, então estou programando que amanhã eu vou sair de viagem às 6 horas da manhã e vou chegar no meu destino por volta de 2 horas da tarde. Beleza. Se você já não consegue sair 6 horas da manhã, isso já te causa um estresse porque saiu da sua previsibilidade, saiu da sua rotina estabelecida. Então, por causa disso, você não vai chegar mais às 2 horas. Teria um compromisso às 2, 2h30, você já vai perder esse compromisso. Então, tudo isso vai causando um estresse. A gente não saber o que vai acontecer causa um estresse, causa uma ansiedade no nosso cérebro. Então, o bebê, a partir do momento que ele entende que o dia a dia dele tem uma previsibilidade, isso é bom, mas não uma previsibilidade de horário. Se a gente causa um estresse para a mãe e para o pai. O bebê tem que acordar 6h30 da manhã. Aí naquele dia a mãe ou o pai pôs o celular para despertar, mas dormiu, passou um pouquinho, passou 15 minutos. Já vai gerar um estresse nessa mãe, nesse pai. Então, a rotina é importante, sim, eu acredito que é preciso ter uma rotina, mas uma rotina de ações e não uma rotina de horário. Então, o que é uma rotina de ações? Sempre fazer, vai acordar, vamos falar uma rotina para o adulto. Acordar, ir ao banheiro, tomar café, escovar o dente, trocar de roupa, sair para trabalhar, voltar para casa, almoçar, voltar para o trabalho, trabalhar, voltar para casa, trocar de roupa, comer, assistir uma TV, tomar banho, fazer um lanchinho e dormir. Isso é uma rotina. Não quer dizer que ela vai acontecer todo dia no horário fixo exato. Então, programação pré-estabelecida. Isso ajuda muito o nosso cérebro a funcionar melhor, com menos ansiedade, com mais tranquilidade. A próxima técnica foi desenvolvida pelo Gary Enzo, que é o autor do Nana Neném. Ele sugere que é possível fazer os bebês dormirem a noite toda a partir de 7 semanas de vida, e ele faz isso com o controle de horários de sono e de alimentação. Então, nessa técnica, por exemplo, o bebê não vai mamar à noite, tá? Então aí a gente volta a fazer algumas reflexões. Um bebê que está em fase de desenvolvimento, com 7 semanas de vida, ele precisa se alimentar à noite, tá? Então sim, com o tempo esse bebê vai se adaptar a não mamar à noite, tá? Como a gente se adapta a muita coisa na vida. Só que isso pode levar a um prejuízo no desenvolvimento desse bebê, tá? Então a gente tem que respeitar também, nesse processo, as necessidades do bebê. Então muitas dessas técnicas vêm tentar trazer uma resposta para as necessidades dos pais, que são diferentes das necessidades do bebê. Como pais, como pai, mãe, a gente é responsável em atender todas as necessidades do bebê. Tá? Então, a partir do momento que eu decidi ser mãe, eu decidi que eu ia abrir mão de algumas coisas da minha vida para poder atender as necessidades do meu bebê. Então, se o meu bebê precisa amamentar à noite, ele tem que amamentar à noite. Eu vou ter que acordar e amamentar. Ou, se ele precisa alimentar durante a noite, que ele não mame no peito, mas que ele mame uma mamadeira, é preciso que alguém acorde e dê essa mamadeira para ele. Tá?
12 horas sem se alimentar para um bebê é muito tempo. Então a gente tem que ver qual que são as expectativas daquela família e qual que é a realidade das necessidades daquele bebê e tentar colocar isso tudo num pacote só, tá bom? Depois a gente tem a Tracy Hogg, que é a encantadora de bebês, que ela tem um método EASY, que é Eat, Activity, Sleep, You. Então é o bebê comer, fazer uma atividade, dormir e aí a mãe tem tempo para ela. E ela faz a técnica do pick up, put down. Então se o bebê chora, pega no colo, acalenta e depois deita de novo no berço. Só que ela não concorda que os bebês têm que ser ninados ou balançados no colo da mãe. Então é uma técnica para tentar fazer com que os bebês durmam no berço. Outras é permitido a mãe, se o bebê chorar, a mãe pegar no colo, acalmar esse bebê e voltar para o berço. Mas em momento nenhum é permitido que a mãe nine esse bebê antes de colocar no berço, tá bom? Legal dessa técnica, que ela gera uma rotina de previsibilidade, então o bebê vai acordar, vai comer, fazer uma atividade, dormir. Acordou? Comer, atividade, dormir. Comer, atividade, dormir. Então isso gera uma previsibilidade. Qual vai ser a atividade? Qualquer uma, mas ele sabe que ele vai acordar, mamar, fazer alguma coisinha, depois ele vai dormir, tá? Isso é até que é legal nessa técnica, então nem tudo é ruim nas técnicas, tá? Todas elas trouxeram alguns avanços e permitiram a gente entender melhor como que o cérebro funciona em relação ao sono. A gente depois tem o Kim West, que é o método da cadeira. Então, o bebê é colocado no berço, a mãe fica sentada numa cadeira, ali do lado do bebê, tem o contato da mão, e a cada 3 dias essa cadeira é colocada um pouco mais longe do berço, e aí a partir de um momento então a mãe não vai ter mais o contato físico com o bebê, vai ser só pela voz que ela vai acalmar esse bebê, e essa cadeira vai andando pelo quarto até sair do quarto, e o bebê ficou ouvindo as vozes dos pais para tentar se acalmar e conseguir dormir sozinho. E acreditava-se, numa cultura popular, que dá colo, deixa os bebês mimados e fisicamente viciados na mãe ou no pai, e aí acreditava que era aquele bebê que nunca ia sair, ficar no colo de outras pessoas, conseguir dormir sozinho, e aí eles buscavam então técnicas a partir desse princípio para que os bebês dormissem sozinhos sem ter a necessidade ou o vício de ter um colo, de ter um aconchego, que é completamente antinatural. Vamos fazer uma reflexão. Então, parêntese aqui. Para quem não me conhece, eu sou bióloga, né? Então eu vou falar um aspecto biológico desse processo. Então vamos pegar a natureza. A mamãe gorila fica por conta daquele bebê. Então o bebê fica grudado nela 24 horas por dia. Mama na hora que quer mamar, o tempo que quer mamar, dorme com a mãe. E ninguém nunca falou para a gorila que isso estava errado. E acho que ninguém vai ter coragem de chegar para ela e falar que está errado, né? Mas na nossa sociedade, a gente hoje vive diferente do que a gente vivia há milhões de anos atrás. Há milhões de anos atrás, nós éramos pequenas comunidades que viviam em aldeia e todo mundo tinha ali o seu papel, sua participação, e era um processo de ajuda comunitária. Então, as mulheres sabiam o que era ter um bebê, porque ela tinha visto as outras mulheres da aldeia tendo bebê, tá? Mas com o caminhar da humanidade, e a gente foi buscando algo mais artificial na criação dos nossos bebês. Então, com os tempos surgiram vasilhas que permitissem o bebê amamentar, que não fosse na mãe, pode ser porque tinha alguma mãe que não podia amamentar e precisava amamentar o bebê. Mas aí isso foi trazendo apetrechos e técnicas para que a gente distanciasse mãe e bebê. Outro ponto
que a gente precisa pensar é realmente, não pensar, mas entender que realmente o toque é necessário. O bebê, para se desenvolver bem, além de alimento, ele precisa receber carinho, contato, afeto. Então, esses métodos que impedem a mãe ter um contato com o bebê, gera, sim, um desconforto, para não dizer outro termo, no bebê. Ele se sente inseguro, ele não se sente atendido e ele precisa do toque. Então, bebês, para se desenvolverem bem, tanto neurologicamente quanto em questão de ganho de peso e crescimento, precisam, além do alimento, de contato, carinho e afeto, tá? Então, por isso que essas técnicas, elas trazem tanto sofrimento para o bebê. Sim, depois de um tempo elas vão funcionar, tá? Muita gente vai falar, funciona, eu fiz e funciona, eu acho que bom que funcionou para vocês, na sua família, legal. Mas hoje a gente já sabe que é preciso ter muito cuidado em como que a gente vai respeitar o bebê dentro de um processo de educação de sono. Na verdade, não existe processo de educação de sono. Existe um processo de observar o bebê e atender às suas necessidades. Com isso, ele vai dormir bem, tá? Então, é isso que eu acredito, tá bom? Outra coisa que as técnicas não levam em consideração é a questão do ambiente onde o bebê dorme. Os recém-nascidos, eles têm uma dificuldade maior que a gente se adaptar a pequenas mudanças de temperatura. Então, as técnicas mais antigas não levavam isso em consideração. Então, a gente tem alteração de temperatura durante a madrugada. E o bebê, alguns bebês se incomodam mais, outros menos, mas se incomodam com essas alterações. Então, é preciso a gente também entender qual que é a melhor forma de adequar o ambiente em que o bebê dorme. Além disso, os bebês, em alguns momentos, vão passar por momentos de desconforto, de dor, uma gripe, cólica, N coisas. E isso vai influenciar no processo do sono. Essas técnicas também não levam isso em consideração, tá bom? E nenhuma delas leva em consideração a necessidade emocional do bebê e quanto que isso influencia no desenvolvimento daquele bebê, tá? Com isso, surgiram novos trabalhos, tem pesquisadores nessa área do sono que começaram a trazer um outro olhar para como a gente deve enxergar o sono do bebê. Então, primeira coisa, a confiança do bebê é a base para um bom comportamento de sono. Então, se o bebê não se sente seguro naquele ambiente, por qualquer que seja o motivo, ele não vai dormir bem. E nem a gente. Vamos fazer outro momento de reflexão. Você está numa casa, está na sua casa, sozinha. Não tem ninguém, todo mundo saiu. Você vai dormir. Na hora que você deita na cama, você escuta um barulho no portão. Pronto, sua segurança acabou. Você não vai dormir bem essa noite, tá? O bebê é a mesma coisa. Se ele não se sente seguro, ele não dorme bem. Ele pode até dormir, mas vai despertar bastante, vai ter uma dificuldade de voltar a dormir nos pequenos despertares durante o sono noturno. Então, tudo isso influencia, tá bom? Depois a gente teve, nos avanços das pesquisas, mostrando que os pais precisam ser mais flexíveis e afetuosos e tratar os bebês e as crianças como indivíduos. Então, aqui o que eu quero falar aqui? O bebê e a criança não é uma maquininha que a gente programa, tá? Ele é um ser completo, ele é um indivíduo como eu e você, e ele precisa ser respeitado nas suas necessidades. Entender que nem todo dia ele vai estar bem, que vai ter um dia que ele vai estar com maior dificuldade para dormir. O que a gente precisa fazer como pais responsáveis? Entender por que naquela noite ele não dormiu bem. O que aconteceu durante o dia que fez com que o sono dele não fosse tão bom? O que foi alterado na rotina que influenciou no sono? Esse é o nosso papel como pai e como mãe. Tá? Entender e observar os bebês e as crianças
e as suas rotinas para entender o que está influenciando no desenvolvimento dele, inclusive no comportamento do sono. É preciso, para um bom comportamento de sono do bebê, que ele tenha um bom relacionamento com a mãe, tá? Então, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta querido por essa mãe, tá? Por que é que eu falo mãe? Porque no primeiro momento, quando o bebê nasce, o ponto de segurança dele é a mãe. É a mãe que ele conhece. É com ela que ele cresceu. Ele nasceu nela, dentro dela, cresceu nela, com ela e nasceu dela, tá? Então, no primeiro momento é a mãe. Sim, a mãe é o ponto de segurança, tá? Papai não fique chateado, vovó não fique chateada, titia não fique chateada. Mas quando o bebê, recém-nascido, chora, ele quer a mãe. Então, nesse primeiro momento, o bebê precisa sim sentir muita segurança nessa mãe para confiar a vida dele a ela, tá? Então, quando a gente dorme, a gente está confiando a nossa vida a alguém. Por que, Mariana, que você está falando isso? Porque quando a gente dorme, é o momento que a gente está mais vulnerável, tá? A gente está desconexo do mundo. A gente não está mais conectado com o mundo, a gente está dormindo. E a gente só consegue dormir bem quando a gente sente segurança que se algo acontecer, vai ter alguém ali para me amparar, tá? Então é a mesma coisa com o bebê. Ah, Mariana, mas eu moro sozinha e eu durmo super bem. Sim, porque você sente segurança no ambiente que você está. Você sabe que ninguém vai entrar à noite na sua casa, porque ela está trancada, janelas estão fechadas, às vezes tem um sistema de segurança. Você mora num prédio que tem porteiro, tem alarme. Tudo isso traz segurança para que a gente consiga dormir bem à noite. Se eu me pegar e me colocar no meio da selva, eu não vou dormir. Porque se eu dormir, eu posso ser atacada, tá? A não ser que eu crie um abrigo seguro. Sono precisa de segurança. Primeiro ponto. Tá? Outra coisa que vem com os novos estudos sobre o sono. Respeitar aquilo que é natural. O colo para o bebê é natural. O bebê só existe porque ele tem uma mãe. E sem a mãe na natureza, esse bebê morre. Então, se a gente vivesse na natureza como os gorilas, o bebê humano ia ser carregado pela mãe 24 horas por dia. Se não fosse pela mãe, porque essa mãe ia precisar dormir, ia ter alguém ali carregando esse bebê. E hoje quem que a gente quer que carregue o bebê? É o carrinho, é o berço, é o bebê conforto, qualquer coisa que não seja alguém. Então a gente está querendo terceirizar muito o nosso papel de mãe e de pai. Nem tudo dá para ser terceirizado. O bebê tem a necessidade de colo. Ele precisa de alguém ali com ele para ele conseguir dormir, tá? Para ele se sentir bem. Mas ele precisa saber que tem alguém ali e com quem ele pode contar, com quem ele tem segurança e que se ele acordar à noite e precisar de alguma coisa, que vai ter alguém ali para ele, tá? Que vai pegá-lo, que vai niná-lo, que vai acalmá-lo, que vai alimentá-lo. Então é isso que ele precisa sentir, tá? Para dormir bem. E outro ponto é: bebês saudáveis dormem bem, pais saudáveis também dormem bem. Não tem como a gente instituir um sono de qualidade para o bebê se os pais não têm um sono de qualidade, tá? O nosso cérebro tende a reproduzir com o mundo aquilo que a gente faz com a gente. Então, se eu acho que tá tudo bem eu ir dormir meia-noite e acordar às 5 horas da manhã, eu vou achar que tá tudo bem também meu bebê ir dormir 11h30, meia-noite e acordar às 5 horas da manhã, tá? Então, eu preciso entender o que é um bom sono de qualidade, como que eu, Mariana, posso ter um bom sono de qualidade e repetir isso com meu filho, tá? Eu posso até entender o bom sono de qualidade e não fazer comigo, mas sabendo como é esse sono de qualidade, eu vou saber reproduzir isso com o meu bebê, tá bom? Outra coisa que a gente precisa
ter em mente? Quais são as expectativas que a gente tem e qual que é a realidade que a gente tem? A minha expectativa é que meu bebê de 5 semanas durma a noite inteira. E qual que é a realidade disso? O seu bebê com 5 semanas precisa mamar à noite, ele não vai dormir a noite inteira, tá? Ou, corrigindo minha fala, ele pode até dormir a noite inteira, mas a que custo? Ah, Mariana, mas o bebê da minha vizinha dorme a noite inteira desde que nasceu. Sim, existem esses bebês. Eu sou mãe de uma bebê dessa, a minha primeira menina, Ana Beatriz. Ela dormia muito bem, ela dorme muito bem até hoje, desde que ela nasceu. Nunca tive problema de sono com ela. Mas a maioria dos bebês não são assim. Eles precisam de colo, de carinho, de leite durante a noite e eles vão acordar e demandar essa necessidade, tá? E o que a gente, como mães e pais responsáveis, temos que fazer? Atender essas necessidades. Ah, minha expectativa é que meu bebê pode acordar quantas vezes ele quiser durante a noite que eu tô ali para isso mesmo. Então, um bebê de 5 semanas vai acordar várias vezes durante a noite, realmente, para amamentar. Agora, um bebê de 9 meses, ele não precisa acordar o mesmo tanto de vezes que um bebê de 1 mês tem que acordar. Então, aí a gente já tem uma expectativa para outro extremo. Com um bebê de 9 meses, eu preciso ver realmente, esse bebê está acordando 6, 7, 8, 9 vezes durante a noite. O que está acontecendo? Esse bebê não precisa mais mamar 9 vezes durante a noite, tá? Então, não é porque eu sou uma mãe responsável, que eu estou ali para atender todas as necessidades do meu bebê, que eu vou também deixar com que ele tenha uma péssima qualidade de sono, porque eu vou atender ele a todo momento, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem que sim atender as necessidades do bebê, mas a gente não pode extrapolar demais e achar que tudo é normal. Que dormir pouco é normal, que dormir picado é normal, que dormir a noite toda é normal. É normal quando? Então, para qual idade aquilo é normal ou não? Tá? Para cada idade a gente tem uma expectativa. E isso é importante que a gente entenda e respeite, tá bom? Qual que é a técnica Mariana do sono? Brincadeira, tá? Não tem técnica, eu não trabalho com técnica. O que é primordial para que o bebê ou a criança tenha uma boa qualidade de sono? Primeiro, que a gente saiba observá-los como indivíduos. Então, saber observar o bebê desde o dia que ele nasce para a gente entender quando que ele está com fome, quando que ele está com frio, calor, incomodado com alguma coisa, com dor e com sono. A partir do momento que a gente consegue observar, a gente consegue atender as necessidades, muito provável que esse bebê vai ter uma boa qualidade de sono e a família também, tá? Ajudá-los a ter uma rotina previsível durante as 24 horas do dia, sem ter que seguir um reloginho, tá? É uma sequência de eventos, criar uma previsibilidade no cérebro para que ele entenda que toda vez que ele acordar vai acontecer X, Y, Z, tá? Outra coisa, ninguém vai conseguir promover segurança para o bebê se não se estiver sentindo bem. Aqui eu gosto de colocar aquela imagem para quem já andou de avião ou já viu, quando cai a máscara de oxigênio, a instrução é: ponha primeiro em você para ajudar o do lado. E isso vale para uma maternidade e uma paternidade responsável. Esteja bem você primeiro para depois você conseguir cuidar bem do seu bebê, tá? É preciso o bebê se sentir seguro, então ele precisa ter um vínculo com a mãe e com o pai. Então, quando ele nasce, o maior vínculo é com a mãe, mas é preciso que esse vínculo continue sendo construído e fortalecido. E o pai também vai começar a construir o vínculo e fortalecer esse vínculo com o passar do tempo, tá bom? E é preciso que a gente tenha uma maternidade e uma paternidade
proativa. O que é isso? Eu não ficar esperando que meu bebê vai fazer tudo sozinho. Eu preciso participar. Na verdade, eu tenho o dever e a responsabilidade de participar do desenvolvimento do meu filho ou da minha filha, tá bom? Eu não posso deixar ele a Deus dará. Desculpe se eu possa ter sido um pouco seca, às vezes, nas informações. Algumas mães ou pais podem ficar incomodados com esse meu jeito de falar, mas eu gosto de passar tudo de forma muito transparente, tá bom? Para que a gente tenha em mente o nosso papel como mães e pais para a vida dos nossos filhos, tá bom? Então, para terminar o vídeo sobre técnicas do sono, não existe uma técnica, não existe uma receita de bolo que vai funcionar com todo mundo. É preciso a gente observar o bebê, a família, colocar tudo isso num pacote e ajustar todo mundo, toda a família, para que todos tenham uma boa qualidade de sono, tá? Mas é imprescindível para o bebê que ele se sinta seguro, que ele tenha vínculo com quem está com ele e que ele tenha as suas necessidades atendidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, fala aí o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, o que vocês querem que eu fale mais, tá bom? Beijo para todo mundo, tchau!